Um bom dia, estamos aqui para mais uma sessão do Manhãs Confiantes e hoje nós vamos falar sobre os nossos objetivos, mas vamos perceber porque é que nós não estamos a conseguir ainda alcançar os objetivos que nós queremos de uma forma tão simples e mais rápida. E isto porquê? Porque existem efetivamente bloqueios, existem bloqueios que nós temos, eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos um travão de mão. Nós estamos a fazer o nosso percurso, só que vamos um bocadinho com o travão de mão puxado. E o que é que acontece? Por muito que nós tentemos acelerar, se o travão de mão não estiver para baixo, nós continuamos neste bloqueio. Então, hoje, nós vamos falar sobre como é que nós, de onde é que vêm esses bloqueios e o que é que nós podemos fazer para desbloquear e atingirmos os nossos objetivos de uma forma mais simples, mais rápida e mais efetiva. Porém, é importante dizer isto. Atingir os nossos objetivos não é uma coisa que acontece, fui dormir e no outro dia de manhã já aconteceu. Nós sabemos que isto é algo que é progressivo. E uma das coisas que temos vindo a ver é que muitas vezes nós acabamos por desistir no meio desta caminhada. Eu vejo pessoas que só falta o tal dar no ninho e desistem. Só falta assim um bocadinho e desistem. Porquê? Se calhar não é para mim. Depois acabamos por inventar desculpas para justificar o facto de nós termos desistido, ainda que este seja um processo inconsciente. Então, o que é que acontece e de onde é que vêm todos estes bloqueios? Antes de nós analisarmos de onde é que vêm estes bloqueios, para mim é importante que vocês escrevam qual é que é o vosso objetivo. Escrevam aí no vosso caderno qual é que é o vosso grande objetivo. Se calhar já escreveram de outras duas sessões que nós tivemos aqui. Qual é o grande objetivo que vocês querem alcançar? E depois de olharem para esse objetivo, sem bloqueios, ou seja, eu vou olhar para este objetivo e eu vou acreditar que este objetivo é possível de alcançar. Qual é a sensação que nós sentimos? Provavelmente, quando nós olhamos para o nosso objetivo, nós sentimos que é possível. Nós sentimos realização, nós sentimos alegria, nós sentimos paz, nós sentimos realização. Ou seja, quando eu sei que é possível, quando eu acredito em mim, sei que é possível atingir o meu objetivo, vem todo este conjunto de emoções e vem pensamentos de empoderamento. Eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou superar qualquer desafio. No entanto, nós depois começamos a entrar no processo, começamos a entrar em ação e o que é que vemos que acontece muitas vezes? Nós estamos a dar um passo, mas existe qualquer coisa que está a bloquear. E estes são processos inconscientes. Ou seja, a nossa mente, de uma forma muito simples, está dividida em duas grandes áreas. Muito, muito simples. Obviamente que estudar a nossa mente é algo muito complexo. Nós temos a mente consciente e temos a mente inconsciente. A mente consciente é a mente racional, é a mente que tem capacidade de memorizar, tomar decisões, é a lógica, é a analítica, e o ser humano tem esta mente desenvolvida, enquanto que todos os outros seres vivos não a têm. Isto é uma característica específica, uma condição específica só do homem. Mas a mente inconsciente é onde nós temos alojado todas as nossas memórias mais profundas, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos bloqueios, os nossos valores, ou seja, é onde está toda a nossa história de vida. E muitas vezes nós esquecemos. Porquê? Porque a memória consciente não tem capacidade para assimilar tudo, mas está ali tudo compactado no inconsciente. Então, na hora que nós queremos avançar, na hora que nós queremos dar aquele passo, o que é que tende a acontecer? Vêm todos esses bloqueios inconscientes. E é por isso que muitas pessoas dizem, Verónica, eu estou a fazer tudo e não estou a conseguir. Eu não sei o que é que me está a impedir. Eu estou a estudar, eu estou a ler livros, eu estou a fazer formações, eu estou a fazer cursos, mas ainda assim parece que existe qualquer coisa que me está a bloquear. E esses bloqueios são as nossas crenças negativas, porque é assim, as crenças positivas, as crenças poderosas, nós não temos que nos preocupar com elas, graças a Deus são elas que nos têm trazido até onde nós chegamos. Mas aquilo que nos trava são as crenças negativas que nós temos a respeito de nós mesmas, a respeito da possibilidade de atingir os nossos objetivos. Ou seja, por um lado, eu tenho crenças negativas sobre mim, não sou capaz, se calhar porque já tive experiências negativas no passado. Por outro lado, eu começo a olhar para o meu objetivo e começo a pensar, bem, isto é bom demais para ser verdade. E porquê? O que é que acontece? O nosso cérebro, isto mesmo em termos da neurociência, o nosso cérebro gosta e funciona pela lei do menor esforço. Ou seja,
tudo aquilo que é novidade, o nosso cérebro vai despender mais energia. E depois, como é um objetivo novo, o que é que o cérebro vai dizer? Eu nunca vivi esta realidade. Será que ela é possível? Eu nunca alcancei este objetivo. Será que ele é possível? E começamos a entrar muitas vezes em conflito. Por um lado, racionalmente nós queremos avançar, por outro, nós temos estas travas, estes bloqueios que nos impedem de avançar. Imaginem, por exemplo, eu sempre dei formação presencial, são milhares de horas de formação presencial. Quando eu vim para o online, eu comecei a pensar, mas será que eu vou ser capaz? Como é que vai ser isto dar formação online? Eu não vou conseguir. E isto vai ser difícil, isto vai ser complexo, e se calhar só quero fazer mesmo presencial. E na altura, isto em final de 2017, início de 2018, eu comecei a fazer uma formação, uma mentoria de marketing. E o meu mentor dizia, não, Verónica, tu tens que sair só, não podes estar só neste registro presencial, tens que abrir o teu negócio para o mundo. Só que eu, na minha mente, como nunca o tinha feito, achei que aquilo era uma coisa muito complexa e difícil de fazer acontecer. E a verdade é que no início foi. No início foi muito complexo, porque eu achava que não ia conseguir, porque eu achava que não era capaz, o que é que as pessoas podiam dizer, ou seja, vêm todos os bloqueios que nós temos à mente. E tudo isto acontece, seja nesta fase ou qualquer outra fase, porque nós temos medo do desconhecido. Imaginem, eu estou a dar um passo, só que eu não sei o que é que vai para além daquele passo. E esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas bloqueiam o medo do desconhecido. É mais fácil eu continuar na mesmice, mesmo que eu não esteja feliz, do que ter que dar aqui a volta e fazer aquilo que é necessário para conseguir ter os resultados. É por esta razão que a maior parte das pessoas continua a viver sempre a mesma rotina, ainda que essa rotina não lhe traga felicidade. Só que, como diz Bob Proctor, nós para ultrapassarmos esta barreira, a barreira do desconhecido, a barreira do medo, nós vamos ter que entrar em ação. E aquilo que é sugerido não é entrar em ação de qualquer forma. Para entrar em ação, eu primeiro tenho que identificar quais é que são as crenças, os bloqueios, os paradigmas, libertar-me deles e depois então agir. E esta ação requer sempre um plano estratégico. Está a fazer sentido? Requer sempre um plano estratégico. Então, isto vai acontecer constantemente connosco. Por isso é que hoje nós já atingimos alguns objetivos, mas queremos mais, nós merecemos mais, sabemos que merecemos mais, só que vem, cada vez que nós vamos empreender uma ação, vem sempre estes bloqueios e estes medos. E de onde é que eles vêm? Se nós formos analisar a própria programação neurolinguística, através dos níveis neurológicos, fala que vem do ambiente, que vem do ambiente onde nós nascemos, o contexto que nós vivemos, as pessoas que estão à nossa volta, a sociedade, tudo isto, sociedade, ambiente, contexto, vai fazer com que nós tenhamos determinados comportamentos e adquiramos determinadas crenças. É diferente eu ter nascido na Madeira do que se eu tivesse nascido no Brasil. É diferente a Fátima ter nascido na Madeira do que ter nascido em África. O contexto influencia. E o contexto traz todo um conjunto de crenças, que é aquilo que o Carl Jung fala, que é o inconsciente coletivo. Aquilo que nós aceitamos porque vivemos naquela sociedade. Vejam, por exemplo, aqui, sociedade ocidental, o homem, normalmente, é o que é aceita. Tem uma mulher, casou, homem e mulher casaram. Se nós formos a outras realidades, o homem pode ter mais do que uma mulher. Se calhar para nós faz-nos confusão. Porquê? Porque isto é o nosso contexto. Um homem e uma mulher. Ou dois homens ou duas mulheres, também já faz parte do nosso contexto. Não várias pessoas. Isto dá para perceber claramente que eu, de forma inconsciente, aceito aquilo que a sociedade me impõe. Quando nós nascemos, nós fomos para uma casa. Nessa casa nós tínhamos os nossos pais, quem não teve os pais provavelmente teve outras pessoas que cuidou, um avô, um tio. E as crenças dos nossos pais vão nos influenciar. Aliás, nós trazemos muitas crenças dos nossos pais. A forma como
eu me senti vista ou não, a forma como eu me senti ouvida ou não, vai influenciar todos os meus resultados que eu tenho. Por isso é que o contexto, a primeira infância, são determinantes para o nosso sucesso. Os meus pais influenciam, os meus parentes, mais próximos, aqueles que convivo mais, os professores, os educadores, têm um papel também extremamente importante na vida das crianças e na aquisição de crenças. Depois nós temos a própria publicidade. Nós estamos a ver televisão, nós estamos nas redes sociais, aparece publicidade. Tudo nos influencia. E vejam só, se não nos influencia, nós passamos pela pandemia. Nós víamos notícias de horror, de terror, de medo. Nós começamos a acreditar que o Covid era algo muito mau, que nos ia matar, que nós não podíamos sair de casa. Ou seja, nós começamos a ser influenciados pela comunicação social. Por isso é que eu digo sempre para as pessoas: atenção aos estímulos que eu me permito que entrem na minha mente consciente e inconsciente. Por que é que eu digo isto? Porque hoje, graças a Deus, nós somos adultas, nós temos as nossas plenas faculdades mentais, então eu tenho o poder de escolher o que é que eu vou permitir que vá para a minha mente inconsciente. É como se agora nós tivéssemos um filtro que nós não tínhamos no passado. Aliás, nós tínhamos, mas nós não usávamos. Tudo que os meus pais me diziam, eu aceitava como verdade. Porque nós somos uma esponjinha, mas agora, nem tudo o que as pessoas nos dizem, nós vamos aceitar como verdade. E o primeiro questionamento para nós nos libertarmos é precisamente eu me questionar: será que isto é verdade? Esta verdade expande-me? Vale a pena eu acreditar nisto? Vale a pena eu acreditar que o mundo agora vai acabar, que agora o online está difícil, que agora não vamos conseguir ter sucesso, que agora eu já tenho esta idade e não vou conseguir triunfar? Será que vale a pena eu acreditar nisto? Talvez não. Então comecem por questionar as verdades que foram autoimpostas. Mesmo que essas verdades venham da autoridade. E quem são a autoridade? Normalmente são pessoas que nós olhamos e dizemos: esta pessoa para mim é uma referência, é uma autoridade. O médico é uma autoridade. Quando eu vou ao médico e o médico me diz assim: olha, Verónica, as suas enxaquecas são para a vida toda. E eu ouvi isto. Eu ouvi isto. E se o médico diz, eu, como boa paciente, acredito. Uma paciente passiva. Ok, tudo bem. Vamos tomar remédios, vamos fazer tratamentos daqui, tratamentos da lá. Porque eu acreditava que era hereditário e que era uma condição que eu tinha que aguentar para a vida toda. Só que acontece que chegou uma altura, e fui para essa razão que eu vim para a área do desenvolvimento humano. E disse: chega, já não aguentava mais, já eram muitas enxaquecas e não tinha a ver só com o meu estilo de vida, tinha a ver com a forma como eu pensava, com as minhas emoções. E eu peguei na raiva, na energia da raiva e disse: não, isto tem de acabar, tem que haver outra alternativa. E depois comecei a estudar programação neurolinguística e coaching, que me ajudou bastante. Isto para dizer o quê? Que nós devemos acreditar em tudo o que nos dizem? Não. É assim, os médicos, graças a Deus, são pessoas que têm muito conhecimento, mas também têm crenças. Têm muito conhecimento, mas também têm crenças. E atenção, eu honro todos os médicos que me acompanharam, todos, absolutamente todos, ajudaram-me com aquilo que eles sabiam fazer. Só que nós temos que, agora, ter a consciência que nós temos que questionar as coisas. Quando eu digo do médico, eu digo da educação. A educação tem que ser assim, a matemática tem que ser assim, o português tem que ser assim. A Fátima aqui que é professora, temos que dar matemática desta forma porque nos ensinaram. E se eu quiser dar matemática de uma outra forma e colocar, que é o que a Fátima faz, vou levar frases motivacionais, vou levar citações, vou inspirar os meus alunos, vou partilhar inteligência emocional, está a contrariar o sistema. Vai ser criticada, é um facto, mas está a fazer diferente e vai ter resultados diferentes e mais, vai influenciar positivamente os seus alunos. Só que quem contraria os sistemas é criticado. Vocês, este é um ponto assente. Quem contraria o sistema, quem critica o sistema vai ser sempre mal visto. Quem é a Érica, quem é a Dulce, quem é a Fátima, para agora virem com coisas diferentes, quem são elas? Só que nós depois também vamos nos tornar, aos poucos, uma autoridade.
E é assim, quando eu falo de autoridade, é como vamos tendo conhecimento, vamos aplicando, as pessoas vão olhar para nós de forma diferente. Primeira coisa, questionem. E atenção, questionem e não culpem mais o sistema. Isto é duro. Isto é muito duro, porque eu não posso estar a culpar os meus pais. Eles não sabiam fazer de forma diferente. Tudo o que eles fizeram foi com o máximo de amor. Eu não posso criticar os meus professores porque eles não sabiam fazer de forma diferente. Então não culpem a sociedade. Perguntem-se antes, como é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso fazer diferente que dependa de mim? E isto traz-nos um conceito fundamental, que é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é a crença e a certeza absoluta que eu sou responsável pelos resultados que eu estou colhendo. Eu sou adulta. Eu tenho as minhas plenas faculdades mentais, graças a Deus. Então, sim, sou responsável. E agora vou pegar nesta responsabilidade e a partir de agora eu vou construir uma nova história. Acreditem, isto talvez seja um processo, numa fase inicial, difícil e complexo, porque a nossa mente está aqui a tentar descodificar e às vezes não consegue. Mas, quando nós fazemos isto de destravar, desbloquear, os resultados que nós queremos aceleram. Aquilo que nós queremos, às vezes olhamos, só daqui a 10 anos eu vou atingir. Não, se calhar conseguimos atingir em 1 ano, em 2 anos. Porque ninguém consegue atingir o sucesso de uma forma leve, de uma forma segura, se não se libertar das travas e dos bloqueios que impedem este crescimento. Faz sentido? Então, aqui só para reforçar. Nós nascemos num contexto, numa família, num ambiente, e esse ambiente influencia-nos, tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos de forma repetida em casa, na escola, na sociedade, nós tendemos a aceitar isso como verdade, porque nós não fomos ensinadas a questionar. Alguma vez os nossos pais nos ensinaram a questionar? Não, tu tens que ouvir e estar caladinha. Nós ouvimos isto, tu tens que respeitar os mais velhos. Se o avô, o fulano X diz, tu tens que acatar. E a criança quer dar a sua opinião, e o que é que nós fazemos? Não permitimos. O que é que vai acontecer no futuro com esta criança? Ela vai querer dar a sua opinião, ela não vai dar a sua opinião. Ela vai querer agradar todo mundo. Ela vai querer estar sempre disponível. E isto repete-se na escola, isto repete-se no nosso dia a dia. E a forma de nos libertarmos é, primeiro, ganharmos consciência que é aquilo que nós estamos a fazer aqui, questionar as verdades que nos são autoimpostas e depois nós temos que ir para a ativação de crenças positivas, a ativação de emoções positivas. Como é que nós fazemos isto? Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e, obviamente, depois a nossa forma de agir. Ou seja, é como se nós tivéssemos um esquema, o pensamento, sentimento ou emoção e a ação. Eu tenho que mudar a forma como eu penso a respeito do meu objetivo. Eu tenho que olhar para o meu objetivo e pensar, ele é possível, eu vou conseguir, eu sou capaz. Eu tenho depois de ter sentimentos de gratidão, eu tenho que ter sentimentos de entusiasmo, de serenidade, de leveza, para que eu entre no estado certo para ter os resultados que eu quero. Na PNL, na programação neurolinguística, nós chamamos isto do estado interno. O estado interno é a soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas crenças. Quando nós temos um estado interno positivo, a nossa ação é positiva. Agora, se eu já tenho pensamentos negativos e que não sou capaz, isto é difícil, o que é que nós fazemos? Não agimos, paralisamos e depois tendemos a justificar. Eu não tinha tempo. Eu não conseguia. Era difícil. Se calhar não é para mim. Se calhar não é ainda. E começamos, de forma inconsciente, a trazer desculpas para não dar aquele passo que nós sabemos que temos que dar. E atenção, dar esse passo, às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Não vou dizer que é fácil, às vezes é difícil, mas uma coisa é certa, quando nós damos esse passo, nós estamos a dar o passo mais importante da nossa vida. E depois, aos poucos, nós vamos dando mais passos. Existe uma frase que eu queria vos trazer. Eu li ontem, comecei a ler ontem um livro. Foi ontem mesmo.
E vocês sabem que eu adoro ler. E já tinha recomendado o livro da Clarissa Pinkolas Estes, que é As Mulheres Correm com os Lobos, mas isto é muito fininho. E eu comprei ontem. Quando fui à FNAC depositar os meus livros e já trouxe 3. E no livro da Dança das Mulheres Sábias, a Clarissa Pinkolas Estes tem frases maravilhosas, mas existe uma delas que é o seguinte: quando alguém vive verdadeiramente, todos os outros vivem também. Quando alguém vive verdadeiramente, todos os outros vivem também. Se uma mãe vive verdadeiramente, se uma mãe está feliz, está a dizer aos seus filhos: tu também podes ser feliz. Agora imaginem o oposto. Uma mãe que está triste, uma mãe que está sempre doente, uma mãe que está sempre a reclamar. O que é que ela está a dizer aos filhos? O que é que ela está a transmitir aos filhos? Então, quando eu estou feliz, eu permito que as pessoas à minha volta estejam felizes. Esta frase para mim foi daquelas frases, sabem? Eu já coloco, eu quando gosto das frases, eu coloco nos meus post-its e vou, o meu escritório está cheio de post-its, que é para eu não me esquecer. Quanto mais feliz eu for, mais os outros também podem ser. Quanto mais feliz eu sou, mais as minhas filhas vão ser felizes. Quanto mais confiança nós tivermos em nós, mais confiança nós vamos também transmitir aos outros. E eu trouxe-vos um pequeno texto que ela fala. Reparem, ouçam bem. Fica a saber que és abençoada, apesar das hesitações, das quedas, do tempo perdido, das certezas, da perspicácia e das mistificações, pois tudo isso é combustível para avançar. Consigamos sempre resistir a quaisquer falsidades coletivas que procuram deixar para trás a nossa visão e a nossa audição da alma. E eu achei esta passagem fantástica. Nós todos temos desafios, nós todos temos crenças, bloqueios. Não há ninguém que não tenha crenças, bloqueios, mas nós não podemos permitir que estas crenças e estes bloqueios sejam maiores que os nossos sonhos e que a nossa vontade de conseguir. Quando nós nos libertamos disto, do inconsciente coletivo, dos bloqueios, nós conseguimos avançar. E sabe o que é que acontece quando nós conseguimos avançar? Nós estamos honrando os nossos antepassados e nós estamos também a permitir que as gerações futuras possam seguir os seus sonhos. Isto é lindo. Eu digo-vos, eu estou encantada com o estudo agora do feminino, da energia, da espiritualidade. Eu estou fascinada. Porque realmente é um facto, quando nós nos permitimos libertar, quando nós nos permitimos avançar, nós estamos a dar permissão a todas as pessoas que vieram antes de nós e aquelas que vão vir depois de nós. E ela fala também aqui no livro, isto tem a ver com as crenças, tem a ver com os bloqueios. Ela fala de que nós precisamos de energia dos jovens e precisamos da alma das velhas sábias. Nós temos que ter estas duas coisas, a energia, o espírito e a alma. E está dentro de nós. Em algum momento da nossa vida, quando nós estivermos mais em baixo, nós temos que ir buscar a energia dos jovens, que é a nossa energia, que é a nossa energia de quando nós éramos jovens. Mas também temos que ir ao arquétipo da velha, da anciã, da sábia, daquela que tudo sabe, e perceber que ela tem sempre uma mensagem para nos deixar. Quando eu chegar aos meus 100 anos, o que é que eu gostaria de ter alcançado? O que é que eu gostaria de ter deixado? Qual é que é o legado? O que é que eu gostaria que as pessoas dissessem de mim? Quais é que seriam os objetivos que eu quero alcançar? E é isto que nós temos que fazer para darmos este passo importante na nossa vida, nos libertarmos daquilo que nos foi autoimposto e que nós não tínhamos consciência. Porque, infelizmente, nós vivíamos naquilo que Platão fala, na ignorância. Nós não tínhamos consciência, mas hoje nós temos essa consciência, hoje nós podemos fazer diferente. E quando eu faço diferente, eu estou a honrar-me a mim própria e eu estou a honrar a vida daqueles que vêm depois de mim e que vêm antes de mim. Não é sobre isto. É sobre desbloquearmos, é sobre destravarmos e é sobre nós acreditarmos. E existe uma equação, vejam só como eu trago a matemática para aqui. Quando eu tenho professores de matemática, eu vou buscar sempre matemática. Estou sinal de maior, menor. Ai meu Deus, estou certa, Fátima. Então, olha, os nossos sonhos, aqui estão os nossos sonhos, aqui estão os nossos medos. O nosso sonho tem que ser maior do que os nossos medos.
Os meus sonhos têm que ser maiores que as barreiras e que as crenças. É infalível. Quando o meu sonho é maior, quando o meu desejo e a minha vontade de conquistar algo que é bom para mim, que é bom para o todo, os medos aos poucos vão se tornando cada vez menores. Então leve esta equação para a vossa vida. Os sonhos têm que ser maiores, superiores aos nossos medos. E era isto que eu queria partilhar-vos convosco. Portanto, hoje vamos nos permitir sonhar. Eu já vou parar a gravação para vocês poderem entrar as vossas dúvidas. Mas queria muito que levassem isto para a vossa vida. Não permitam que situações externas e internas, bloqueios internos que nós temos, não vos façam avançar. É possível. E nós vimos que a história está repleta de mulheres e homens que conseguiram atingir objetivos, que conseguiram viver sonhos, independentemente do contexto, independentemente da idade, da condição. Há homens e mulheres que conseguiram. E há um fator que todos eles tinham em comum. Todos, absolutamente todos. Uma crença e uma fé inabalável neles próprios e nos seus sonhos. Só.